Então, boa noite a todos, né? Nós vamos começar a nossa aula. Nós estamos estudando as profecias que se cumpriram na primeira vinda de Cristo. E nós estamos fazendo essas aulas por blocos, né? Então, no primeiro bloco, nós fizemos aquelas profecias que se cumpriram com o nascimento de Jesus, né? A origem dele, a genealogia de Jesus. E no segundo bloco, nós estamos fazendo aquelas profecias que se cumpriram durante o ministério de Cristo. E nós vamos ainda ter um terceiro bloco que vai falar sobre as profecias que se cumpriram por ocasião da morte, o sacrifício de Cristo e a ressurreição. Então, hoje nós vamos terminar as profecias que se cumpriram no ministério de Cristo, né? Tá faltando um pouquinho só para a gente poder terminar. Antes de começar, nós vamos fazer oração, então. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás conosco e que o Teu Santo Espírito nos abençoa, nos ilumina, nos dá sabedoria e entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Nós estamos estudando, Pai, algo muito importante. Todas as profecias que se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Nós queremos que o Teu Santo Espírito sempre mantenha esses assuntos acesos em nosso coração, para que possamos ter a viva esperança de que a segunda vinda está para acontecer. Obrigada por tudo, abençoe aqueles que estão aqui assistindo e aqueles que não puderam entrar na aula, em nome de Jesus, amém. Então, gente, com os avanços aí, né, da vacinação, graças a Deus, estamos aqui em Manaus esse fim de semana. Hoje, no início da tarde, já batemos 100 mil pessoas vacinadas neste fim de semana, né? Graças a Deus, eu estou muito, muito feliz. Tem muita gente vacinando. Assim, é maravilhoso a gente saber disso, porque a gente sabe que isso vai fazer uma diferença enorme para a nossa cidade. E aí, quem sabe, o segundo semestre vai ser um semestre diferente, né, para a gente, até para as nossas aulinhas, para a gente poder ter aulas presenciais, para a gente ficar mais à vontade, né, com relação a isso, né? Então, muita gente hoje também da classe está envolvido com vacinação. A gente tem pessoas, né, que ajudam na área de saúde, então tem gente envolvida com vacinação, com vários acontecimentos, né? Então eu sei que também a gente está aí num fim de semana que está todo mundo reclamando da internet, então quem tiver com a internet ruim, quiser ficar sem o vídeo também, não tem problema, fiquem à vontade. Nós vamos então reiniciar, né, as nossas aulas, tá? Então vamos lá. Profecias messiânicas. Nós paramos nessa paginazinha, olha, está faltando bem pouquinho para a gente poder terminar, né? Nós vimos, na verdade, que nós gastamos bastante tempo na última aula, foi a questão de que Jesus falava por parábolas, e aí tem uma passagem muito estranha que fala que Jesus fala assim: eu vou falar assim para que eles ouvindo, ouçam e não entendam, e vendo não consigam entender e não venham a se converter. Mas a gente sabe que essa é uma espécie de frase, que é uma figura de linguagem de Jesus e da Bíblia dizendo para a gente, olha, essas pessoas, elas viram tanta coisa e mesmo assim elas fecharam o coração delas a ponto de que em algum momento aquilo passou a não fazer mais sentido e aí nenhuma evidência, nenhuma luz de Deus, nenhuma evidência do Espírito Santo foi o suficiente para que essas pessoas entregassem o seu coração. E aí nós vamos ver mais algumas coisas que foram profetizadas e que os evangelhos
contam para a gente que Jesus cumpriu. Então, nós vamos lá para Isaías, olha, temos 4 passagens de Isaías. Vamos para Isaías 9, verso 1 e 2. Isaías 9, a minha Bíblia estava reiniciando, ela demorou um pouquinho para abrir. 1 e 2. E aí Isaías diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continua, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu vou até deixar minha Bíblia aqui na nova versão transformadora, que eu acabei de ler na Almeida Revista e Atualizada. Então, aqui está falando, vocês sabem que Zebulon, né, é o nome de uma tribo, Naftali também, era nome de tribo de Israel, e eram regiões rejeitadas, desprezadas, né, pelo povo, e aqui diz o seguinte, e também foram áreas de tribos que primeiro se contaminaram com idolatria, tá? Por isso que Isaías fala que a escuridão e o desespero dessas terras, ele não durará para sempre, né? Que essa é uma região em que verá a luz e que a luz andará ali no meio deles. Então, a gente vai ver o cumprimento dessa profecia lá em Mateus 4, de 12 a 16. Mateus 4. Então, ele diz assim, olha, quando Jesus soube que João havia sido preso, ele voltou a Galileia. Saindo de Nazaré, ele mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, a luz brilhou. E olha só, vamos ler o verso 17, que aí fala qual foi a mensagem que Jesus começou a anunciar nessas terras. Diz assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então a gente vê que Jesus ele gastou um tempo bem importante do seu ministério ali naquela região que era uma região desprezada pelo restante dos judeus, principalmente nos tempos de Jesus, porque olha só o que fala. Era uma região onde habitavam muitos gentios. E vocês sabem que os judeus, eles quando eles faziam negócios, eles interagiam com gentios, eles julgavam que eles estavam impuros cerimonialmente. Então, para ele se tornar puro novamente, ele tinha que ir lá em Jerusalém fazer o ritual de purificação. Então, quanto mais longe de Jerusalém um judeu morava, mais rejeitada era aquele judeu, mais rejeitada era aquela terra. E a terra de Zebulon e Naftali já tinha uma tradição de idolatria e agora era uma região cheia de gentios. E aí Jesus, ele foi justamente alargar, ele foi propagar a mensagem ali e executar o seu ministério nessa região, na época em que João Batista foi preso, né? Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso
Primeiro porque, assim, Jesus, ele passou boa parte do seu ministério evitando grandes acontecimentos que pudessem precipitar a prisão ou a morte dele antes do momento certo, né? Lembra que em algumas ocasiões ele falava assim: olha, eu tô te falando isso, mas não conta para ninguém, né? Ele fala para os discípulos: não digam por aí que eu sou o Messias, né? Ele ressuscita a filha de Jairo e diz: olha, não conta. Mas aí, já perto da época dele morrer, ele ressuscita Lázaro e fica sendo um milagre realmente que o povo propagou, e isso deixou os líderes, né, da nação extremamente atemorizados e já planejando de forma muito mais intensa a morte de Jesus. Vamos ver uma outra profecia que está lá em Isaías 9 também. Isaías 9 é um capítulo bem messiânico do livro de Isaías. Então, está em Isaías 9, verso 6. Desde o início, olha, o título aqui na minha Bíblia chama Esperança no Messias. Então, ele começa falando que esse Messias iria trabalhar na Galileia dos gentios, ele iria quebrar o jugo da escravidão, libertar os oprimidos. E aí, no verso 6, diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E aqui continua esse capítulo, né, que fala tanto sobre o Messias. Mas lá em Mateus 28, Jesus mostra como foi que se cumpriu essa coisa do governo estar sobre os ombros dele. O próprio Jesus, ele se aproxima dos discípulos, muito perto do momento onde ele estava indo embora, né? E lá no capítulo 18, as pessoas estavam acompanhando Jesus, né? Vamos começar no verso 16, onde ele fala assim: olha, então os 11 discípulos, 11 porque aqui Judas tinha, né, traído Jesus e tinha ido se enforcar e havia morrido. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para o monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Eles ainda, você vê que Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, eles ainda estavam céticos, né? E aí fala assim: então Jesus se aproximou deles e disse: olha o que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus aqui cumpre a profecia do governo estar sobre os seus ombros, ok? Lembrem que até o momento da morte e ressurreição de Jesus, quem Jesus disse que era o príncipe deste mundo? Satanás. Lembrem que quando, né, Jesus em uma determinada ocasião estava com os discípulos, e aí veio um grupo de fariseus para tentar Jesus e tudo, ele fala: olha, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Mas Jesus, quando morre e ressuscita, ele recupera o governo da terra, ele recupera o principado, ele se torna o príncipe desse mundo, e Satanás, ele é um governante deposto, que ele tem uma autoridade vigiada, né? Satanás, ele tem autoridade de mexer com aqueles que pertencem a ele, ou com um salvo quando Deus permite que isso aconteça. Mas ele está com os dias contados dele, né? De ação. Mas ele não é mais o príncipe deste mundo. O grande príncipe deste mundo agora é Jesus, porque o governo está sobre os seus ombros e toda a autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. Vamos ver mais uma profecia de Isaías. Eu já comentei aqui com vocês que Isaías
é o livro do Antigo Testamento, né, com mais profecias, talvez, acerca da vinda de Jesus. Vamos ler Isaías 40, versos de 3 a 5. Essa profecia também está em Malaquias. Nós vamos ler. Diz assim, olha, profecias lá em Isaías 40, versos de 3 a 5. Ele diz assim: ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Aqui eles estão comentando, aqui a profecia é de que haveria um profeta que prepararia o caminho. Ele prepararia a chegada, ele endireitaria as veredas, ele abriria o caminho. Vamos ver essa mesma profecia de uma forma diferente lá em Malaquias. Malaquias 3:1 diz assim: vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui, olha, nós temos uma dupla profecia. Primeira profecia do mensageiro, que viria endireitando os caminhos, que viria preparando o caminho. Nós sabemos que João Batista começou o seu ministério alguns anos antes, e a pregação dele era uma pregação de arrependimento, né? Dizendo que o reino de Deus estava próximo, que o Messias viria. E a outra profecia que tem aqui é que o Senhor viria ao seu templo, ele que é esse mensageiro da aliança, viria realmente para ratificar a aliança, né, com os judeus, e ele viria, e Malaquias diz, certamente virá. Então, vamos ver essa profecia se cumprindo lá em Lucas 3, de 1 a 6. Diz assim, olha: era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia. E Traconites, a Itureia e Traconites. E Lisânias governava a Belene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Olha que legal. Então veio a mensagem de Deus a João. João é chamado para ser profeta. Gente, Lucas, ele era um historiador. Vocês percebem que ele fala nome de vários governantes, porque isso era uma coisa que era para marcar o tempo. Isso marcava aquele acontecimento na história. Então ele fala, era o 15º ano do imperador Tibério César, mas aí ele localiza vários governantes ali da região. E aí ele fala que nesse ano João foi chamado, e aí João começa o seu ministério da seguinte forma: João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Então Lucas, ele justamente fala de João Batista e diz que João Batista era o perfeito cumprimento da profecia que está em Isaías. E vocês sabem que essa coisa de
preparar o caminho era algo muito comum para grandes reis, né? Para os imperadores. Então, ia um grupo, um arauto, ele ia não só avisando nas cidades que esse rei viria, mas eles iam também tirando os obstáculos do caminho, porque eram estradas ruins, acidentadas. Então, se estava muito esburacada e aquele rei ele vinha, né, puxado numa carroça, ele vinha em animais, então essa estrada ela era literalmente, gente, endireitada. O caminho era nivelado, eles faziam aterro. Se tinha uma curva desnecessária, aquela curva era endireitada, eles tiravam aquela curva desnecessária e os lugares acidentados eram aplanados. E aí Isaías usa isso, né? Claro que é uma figura de linguagem, porque ninguém arrumou estrada nenhuma para Jesus passar, mas isso foi uma figura de linguagem para dizer, ele é um grande rei e antes dele virá um arauto anunciando, ou seja, João seria a voz que clama no deserto. E João recebe o seu chamado lá no deserto para poder fazer a mensagem. Lá em Mateus 11 também fala de João. Mateus 11, verso de 7 a 10. Olha, enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Então, Jesus vai falar sobre João, ok? Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. E aí o verso 11 diz: eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Então, Jesus está dizendo: olha, no reino dos céus, qualquer um pode ser maior que João, mas aqui na terra, ele certamente, entre os nascidos de mulher, não tem maior do que ele, por causa do tipo de trabalho. Você vê que em Mateus, Jesus evoca a passagem de Malaquias para falar de João, e Lucas evoca a passagem de Isaías para falar de João, mostrando então que ele era o profeta que prepararia a chegada de Jesus. Vamos ver outra profecia que está em Isaías 33, versos 4 a 6. Fala aqui como seria parte então do ministério de Jesus, ok? Ai, gente, não é Isaías 33, é Isaías 35. E eu tô achando a passagem esquisita. Isaías 35, 4 a 6. Diga assim, olha. Digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. Então, aqui mostra que o ministério de Jesus incluiria milagres, curas, milagres. Vamos ver Lucas falando disso lá em Lucas 11, versos de 2 a 6.
Gente, eu não estou pedindo para vocês lerem, porque várias pessoas me falaram que estão com a internet muito instável. Então, eu estou hoje fazendo aqui o meu monólogo, para a gente não ter, né, cortezinhos nas falas, tá bom? Então, Lucas 11, de 2 a 6, né? E diz assim, olha, Jesus disse, orem da seguinte forma. Vixe, será que eu anotei certo? Não sei, hein? Não, gente, não anotei certo. Não. Espera aí que eu vou achar minha passagem, tá? Eu perdi e eu anotei a passagem errada. Então, nós vamos ver qual é a passagem certa. Tá, qual é aqui? Deixa eu ver. Isaías 35, de 4 a 6. Ah, gente, é Mateus, não é Lucas, tá? É Mateus. Deixa eu mudar aqui. Então, isso aqui é Mateus 11, de 4 a 6. Então, vamos lá. Agora vamos para Mateus. Por isso que não estava dando certo a passagem e não tinha profecia cumprida. Mateus 11, de 4 a 6, diz assim. Jesus respondeu, voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Que situação foi essa aqui, né? Com o Jesus e os seus, e que ele está conversando com os discípulos de João. Quando João Batista foi preso, gente, ele foi preso e ele sabia que ele ia morrer em algum momento, né? E aí ele, assim, alguns dizem que ele ficou em dúvida se Jesus era o Messias mesmo, e ele manda os discípulos dele que estavam indo visitar ele na prisão, ele manda eles irem até Jesus e perguntar: é o senhor mesmo o Messias ou teria outro que haveria de vir? Então Jesus não responde para eles, e fala para eles passarem o dia. E aí eles passam o dia vendo Jesus fazer as coisas. Quando esse dia termina, aí Jesus olha para eles e fala assim: agora vocês voltem a João e contem a ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. E aí, o que que eles tinham visto? Os cegos veem, os aleijados andam, né? Os mudos estão falando, ou seja, ele está fazendo milagres e a mensagem está sendo anunciada aos pobres. Ou seja, Jesus está dizendo assim: conta isso para João, porque quando vocês contarem tudo isso para João, João vai saber que a profecia se cumpriu. João vai saber que o Messias veio. Eu vejo a dúvida de João muito razoável, gente. Vocês imaginam alguém que dedicou a sua vida no ministério proclamando o Messias? Esse Messias, né, que ele em algum momento ele não teve certeza, ele passa a fazer um monte de milagres e você simplesmente é preso e você está lá numa situação em que você sabe que você vai morrer. Então eu penso que João temeu
por duas situações. Primeiro, porque ele pensou assim: será que a minha missão na Terra está completa? Será que eu já anunciei e o Messias já veio, aquele que haveria de vir veio? E a outra coisa é assim: se ele é o Messias, por que eu estou aqui preso? Por que não é feito um milagre? Por que eu não estou, né? Por que eu não continuo o meu ministério? Então, João manda os seus discípulos atrás de Jesus, e aí Jesus manda que eles observem tudo o que ele tinha feito ali ao longo daquele dia, para que eles voltassem e contassem para João o que havia acontecido. A gente sabe que algum tempo depois João foi morto, né? João foi morto, gente, porque ele denunciava os pecados, a corrupção dos poderosos, né? Então, ele começou a fazer denúncias sobre sobre esses governantes da época, que eram Herodes, né? Que tomou ali a mulher do irmão dele, Filipe, e estava ficando com a mulher do irmão, e João Batista denunciava isso, né? E Herodes era um governante lá da Galileia. Então, Herodes manda prender João Batista, e aí a mulher lá, horrorosa, vingativa, quando é dada a oportunidade a ela dela pedir o que ela quiser, ela pede a cabeça de João Batista em cima de uma bandeja, né? E aí João Batista foi morto decapitado, ok? Mas ele morreu com a certeza absoluta de que o Messias tinha vindo. Então vamos para a nossa última paginazinha das profecias acerca da vida e do ministério de Jesus, porque a partir da próxima aula a gente vai fazer o terceiro bloco, como eu falei, que vão ser as profecias que se cumpriram na morte e ressurreição de Jesus, né? No ato do sacrifício de Jesus. Aquelas coisas finais ali daqueles 3 dias que antecederam, aquele finalzinho ali, os 3 dias da Páscoa, 4, né? De quinta até domingo, e que se cumpriram com o sacrifício de Jesus. Então, vamos ver Amós, lá no livro de Amós, capítulo 9, os versos de 11 e 12, que tem uma promessa de restauração do reino de Davi. O Álvaro fez uma pergunta muito importante. Ele pergunta se João tinha que morrer para cumprir a profecia da vinda do Messias. Não, Álvaro, não tinha. Na verdade, a única coisa de João que já cumpria a profecia é o fato dele ter aceitado o chamado e ele ter feito aquele ministério dele, que pregava às margens do Rio Jordão, que era uma região ali meio desértica. Então ele pregava lá, pregando arrependimento e batizando as pessoas. Então esse era o papel de João, o papel profético de João. A morte de João, na verdade, é a consequência de uma pessoa que se prende à verdade e se mantém fiel a ela até as últimas consequências, né? Mas ele não precisava morrer, não existe profecia para a morte de João, tá bom? Então, ele realmente morreu porque existem pessoas más e mesquinhas. João é mais um daqueles que a Bíblia fala de inúmeros profetas que foram mandados para anunciar a vinda do Messias, e a mensagem deles foi uma mensagem impactante, era uma mensagem que proclamava realmente o que estava de errado, e aí os governantes não aceitaram isso. Então vamos ver Amós 9, 11 e 12. Diz assim, olha, naquele dia eu
restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará estas coisas. Então, aqui é uma promessa da restauração do reino de Davi. Mas se você pensar, você pensa assim, poxa, mas que promessa é essa que a gente não vê o reino de Davi restaurado, né? Então vamos ver como que os escritores do Novo Testamento aplicam essa profecia. Lembra que desde o início que a gente começou essas aulas sobre as profecias que se cumpriram na vinda de Jesus, a gente está comentando o seguinte, que se um escritor do Novo Testamento faz uma aplicação dessa profecia, nós sabendo que ele é inspirado por Deus, então a gente já sabe que realmente aquela profecia se cumpriu. Nós vamos lá para Atos. Atos 15, de 13 a 18. Vou esperar vocês acharem, vou beber uma água. Olha, Atos 15 é um capítulo muito importante, gente. Atos 15 é o capítulo do Concílio de Jerusalém. Vocês sabem que na época que os discípulos começaram a igreja e o evangelho começou a crescer e os gentios começaram a aceitar o evangelho, começou a ter um monte de conflito, né? Então, qual era a dúvida dos judeus? Um gentio, para se batizar, ele precisa primeiro se tornar judeu? Ele precisa circuncidar? Ele precisa obedecer tudo que um judeu obedece para depois ele ser um cristão, né? Porque até então eles entendiam que o cristianismo nada mais era do que um ramo do judaísmo. E aí, o Concílio de Jerusalém foi o seguinte: os líderes todos da igreja, os apóstolos que pregavam, inclusive Paulo e Barnabé, eles vão para Jerusalém com Pedro, Tiago, todo mundo, e eles vão discutir então o que era preciso. Então foi a primeira reunião assim. Não, não foi a primeira, porque a primeira foi a que escolheu o apóstolo que ficou no lugar de Judas. Mas foi uma das reuniões mais importantes que tem no livro de Atos, e aí eles estavam decidindo o que seria feito dos gentios que estavam se convertendo, né? Nos versos 13 a 18, Tiago levanta e faz um sermão. E aí ele faz a aplicação dessa profecia que está lá em Amós. Olha só o que ele diz. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou. Aquele que tornou essas coisas conhecidas. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Então, o que Tiago está dizendo? Que a conversão dos gentios era a prova de que o reino de Davi estava sendo restaurado, ou seja, a luz estava resplandecendo para que a humanidade pudesse buscar a Jesus, pudesse buscar a Cristo, pudesse buscar ao Senhor. E aí, Tiago, né, ele finaliza a reunião dizendo que ele acredita que não deveriam criar dificuldades para os gentios se converterem a Deus
e aí eles só realmente colocam 3 requisitos, que era eles se privarem da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados com sangue e de alimentos oferecidos a ídolos. Por que que Tiago fala essas 3 coisas? Eu estou saindo aqui da aula, mas é porque isso aqui é bem interessante. Essas 3 coisas eram eventos que faziam parte dos cultos pagãos, tá? Imoralidade sexual, alimentos oferecidos a ídolos e carnes de animais sufocados, que era uma coisa que judeu também não comia, né? Era considerado, mesmo que fosse um animal puro, se ele fosse sufocado, estrangulado e a carne fosse cozida com seu sangue, ele era considerado impuro, tá? Então aqui Tiago cita 3 coisas para que o pagão ele mostrasse que ele não era mais pagão. Então isso era bem significativo, porque passaria a mostrar que aquele pagão ele estava abdicando, né, do seu culto idólatra e ele estava aderindo a um novo culto e aí eles fazem a finalização ali daquele concílio, né? Mesmo depois do concílio, gente, ainda teve muito problema. Vocês sabem, a gente vê pela epístola aos Gálatas, que aqueles que queriam que os gentios se tornassem judeus de verdade, circuncidassem, eles não desistiram. Eles iam nas cidades onde Paulo pregava, depois que Paulo ia embora, eles chegavam lá para poder dizer: olha, tudo que Paulo falou não é assim, não. Vocês estão querendo a salvação muito fácil. Vamos circuncidar primeiro e tal. E aí ia lá Paulo, escrevia uma carta dizendo como é que vocês vão fazer isso, não acredito. Tá? Então é nesse contexto que é escrito, por exemplo, a carta aos Gálatas. Tá? Vamos então para a nossa última profeciazinha de hoje, tá lá em Zacarias. Você vê que nessas profecias, gente, quantos livros, né, do Antigo Testamento a gente percorre, é impressionante como o rastro do Messias foi deixado em todo o Antigo Testamento, né, como se fosse realmente a impressão digital desse rei que viria. Zacarias 2, versos de 10 a 13, diz assim: o Senhor diz: cante e alegre-se, ó bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. A terra de Judá será a propriedade do Senhor na terra santa, e mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser a sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta de sua santa habitação. Então, aqui era uma profecia de que o Messias habitaria no meio do povo. Essa profecia, gente, ela tem um cumprimento duplo, né? Ela tem um cumprimento na primeira vinda de Jesus e ela tem um cumprimento na segunda vinda de Jesus. Então, nós vamos ver o cumprimento na primeira vinda, que está lá em João 1,14. João 1, verso 14. E diz assim, olha: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Então aqui João está dizendo, olha, sabe aquela promessa de Deus habitar no meio do seu povo? Essa promessa aconteceu. Nós vimos a glória de Deus, nós conhecemos a Deus porque nós vimos o Cristo. Então, João está falando dessa profecia, e esse mesmo João, anos antes, escrevendo o livro do Apocalipse, ele tinha escrito, né, a profecia de que um dia Deus habitaria no meio do seu povo. Então, vamos lá para Apocalipse,
21, verso 3. Lembrando que Apocalipse, apesar de ser o último livro da Bíblia, não foi o último a ser escrito. O último livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de João, a epístola de João. Não, não é epístola, não. O Evangelho de João, ok? Foi o último livro a ser escrito mais ou menos ali no ano 94 do primeiro século, tá? E o livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 3, diz assim: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. Então, gente, a vinda de Cristo a esse mundo, o fato dele ter habitado entre nós é o que possibilita que um dia nós possamos habitar com ele, né? É o que vai possibilitar que Deus finalmente habite no meio do seu povo, mas de forma eterna. E aí nós não vamos precisar nos separar nunca mais, não haverá mais pranto nem dor. E essa é a promessa que está lá em Apocalipse 21, né? É a promessa de que Deus vai habitar no meio do seu povo, ele vai ser o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Nossa aula foi mais rápida hoje, gente, porque era uma partezinha final das profecias que se cumpriram, né, na primeira vinda de Cristo, na vida e ministério. E na próxima aula, nós vamos começar um outro bloco, que é o bloco que vai falar das profecias que se cumpriram por ocasião da morte e sacrifício de Jesus, tá bom? Edilane, obrigada, Adriana. Edilane, você pode liberar seu microfone e fazer oração para a gente? Ok. Baixa aí para eu orar. Querido Deus, obrigado por estar conosco durante esse estudo. Que tu possa estar conosco dia após dia e que nós possamos aprender mais de ti. Dá-nos uma boa semana. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.